Deus seja louvado, irmãos. Iniciamos esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Quem tem um hino pode pedir. 3 quanto? 315, 315.
O irmão que ia chamar o hino atrás, pode, por gentileza, repetir? 63. 63. Deus abençoe. 63. Como os irmãos sabem, nos cultos online, a oração sempre é feita pelo presbitério. Então agora nós vamos orar a Deus. Falta mais um? Falta mais um hino. A irmã se levantou, qual que é? 453. 453. 453.
Nos foram trazidos aqui, irmãos, pedidos de orações por enfermidades, causas, por tribulações, viagens, acidentados, famílias, testemunhados também. Um querido irmão vai passar por uma cirurgia ali do Jardim São Bernardo, ele pede as nossas orações também. Virá aqui um irmão adiante para fazer a oração. Unidos, oremos a Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Senhor Deus, eterno Pai celestial, Criador e formador do céu, da terra, do mar, de todo o universo, por tua imensa bondade e misericórdia, formador nosso também. No sagrado nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador, a quem pertence toda honra, toda glória e louvor, humilhado aos teus pés, encontramos nesta noite para primeiramente render-te graças pela grande sorte a qual nos coube, de entre os povos das nações, tribos e línguas, em ter nos revelado esta santa e bendita graça, e por ter nos chamado para esta alta e soberana vocação. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelo direito da vida eterna nos céus em glória, ser fiéis à tua palavra, formos enquanto vivermos na face desta terra. Te agradecemos por estar escrito nosso nome no livro da vida, aí nos céus, Senhor, e pela promessa fiel que tu fizeste, e se formos guardadores dos teus santos mandamentos enquanto aqui vivermos, ó Pai. Quando teu Filho se manifestar nas nuvens com poder e glória, para buscar os fiéis, seremos também contados no número dos escolhidos. Graças damos a Ti, ó Pai, pela paciência que tiveste conosco, Senhor, por ter, ó Pai eterno, nos dado força para caminhar nos anos que já passamos, Senhor, pelas lutas que enfrentamos, Tu nos deste a condição de vencermos, ó Pai. Te agradecemos também, ó Deus eterno, por ter nos ajudado e nos abençoado até neste dia. Agora te pedimos, perdoa nossas faltas, erros e fraquezas, cometidos diante de Ti, pois estamos ainda neste corpo de carne, sujeito a tantos erros, mas Tu conheces o íntimo do nosso coração, o quanto Te amamos, Senhor, e queremos, ó Pai, Te agradar nesta terra. Senhor, queira nos ajudar e nos abençoar e nos dar força para vencer este mundo enganador, ó Pai. Eterno Deus, te rogamos, Senhor, em favor destes pedidos de oração que o teu servo já mencionou. Senhor, toma nas tuas mãos estes pedidos, os demais que não tiveram a oportunidade de pedir, também o teu servo que vai passar pela cirurgia. Senhor, sê com ele, abençoa tanto, Senhor, o médico, o anestesista, Senhor, e queira enviar
enviar os teus anjos, Senhor, para também assistirem nesta cirurgia. Pai celestial, te pedimos nesta comunhão santa que nós encontramos, queira abrir as portas e as janelas do céu nesta noite e derramar sobre nós o penhor do teu Espírito Santo, manifestando em nós a tua glória, a tua virtude, o teu poder, os teus dons, Senhor, pois escrito está na tua palavra que há diversidades de dons aí nos céus para ser derramado na terra. Senhor, prepara o nosso coração nesta noite, Senhor, tanto a Irmandade aqui presente neste culto, como também os demais que estão conectados, tanto na nossa nação brasileira, Senhor, como em outras nações também, ó Pai, está no mesmo sentimento, na mesma comunhão, participando deste santo culto. Visita cada coração, alegra a nossa alma, levanta a nossa cabeça, Senhor, visita o provado, o triste, o angustiado, o enfermo, ó Pai eterno. E se tiver alguém preparado nesta noite para receber os teus dons, Senhor, derrama os teus dons sobre a tua igreja, pois precisamos ser revestidos das armaduras celestiais para vencermos este mundo enganador, ó Pai. Eterno Deus, te pedimos, continua abençoando o teu servo na presidência. Te agradecemos pelos hinos que cantamos e pela oração que encontramos, ó Pai eterno. E sobretudo te rogamos e te pedimos, manda-nos do céu revelada pelo teu bom Espírito o sábio conselho da tua poderosa e fiel palavra, ó Deus eterno. Senhor, prepara-nos para recebermos a tua palavra que virá do céu e com certeza, ó Pai eterno, encontrará lugar nos nossos corações e fará obras para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Pai celestial, te pedimos, Senhor, por toda a humanidade, pela tua obra, o santo ministério, as autoridades constituídas, ó Deus eterno, quer seja aqui na nossa nação brasileira, Senhor, as autoridades federais, as estaduais, as municipais, ó Pai eterno, e também nas nações estrangeiras. Senhor, abençoa a tua obra em toda a parte da terra, Senhor, onde tiver um dos teus pequeninos, ajuda, abençoa, enche, reveste, dá força, para que possa também, Senhor, chegar até o fim e na volta do teu Filho amado, tomar posse da vida eterna. Pai celestial, graças nós te damos por tudo, rogamos-te estas santas bênçãos, elevando a ti esta humilde oração, no sagrado nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, a quem pertence toda honra, toda glória e todo louvor, contigo vive e reina eternamente. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus seja louvado. Amém. A irmã que havia se levantado para chamar o hino, 170, 170.
Estamos agora na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O Evangelho narrado por Lucas. No capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico,
e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. São exposições que o Senhor Jesus fez, cheias de informações importantes, ensinos profundos. Ele começou falando acerca de um certo homem rico que tinha um mordomo. Esse mordomo, ele foi acusado de dissipar seus bens, ele estava roubando. E ele chamou o mordomo e falou com ele: Você não vai ser mais meu mordomo. Você está me trazendo prejuízo, eu vou te despedir, você não vai ficar mais na minha casa. E esse mordomo, ele pensou consigo: eu vou sair da casa, eu não tenho mais trabalho. Eu trabalhar pesado, olha o que ele fala aqui, ó. Cavar, não posso, eu não tenho mais condição física de pegar um serviço pesado. Mendigar é uma vergonha muito grande para mim. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu sei que tem muita gente devendo meu patrão. Vou fazer um negócio com eles. Eu vou falar que eles devem menos do que eles devem. E eles vão ficar satisfeitos, devendo favor para mim. Agora, o que assusta nessa parábola, quem não entende ela bem, é que o Senhor elogiou esse cidadão aqui. Falou assim: olha o que ele fala. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. O Senhor louvou não o fato dele ser desonesto. Não é esse o louvor do Senhor. O louvor do Senhor não recai sobre a ação dele, mas sobre a visão que ele teve de ser desapossado, desapropriado. Ele foi prudente, ele planejou: eu preciso de um jeito de, quando eu sair daqui, alguém me amparar. Essa visão de providência, essa visão de cuidado, essa visão que ele tinha para poder se conservar em vida, uma vez despedido, é isso que o Senhor elogiou. Esse homem, ele percebeu o problema que vinha e ele fez um jeito de, depois que ele saísse daqui, ele pudesse ser amparado. É a prudência dele que foi elogiada, não a ação desonesta de dissipar o bem, nem tampouco de negociar com o bem do seu senhor. Ele estava sendo despejado da casa, não ia ser mais garçom, mordomo. Irmãos, prestem atenção que a palavra de Deus ela tem muita coisa para nos ensinar. Sabe o que está escrito no Pai Nosso?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia. E fala assim: perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não lembra dessa oração? Perdoa as dívidas que eu tenho, porque eu também perdoo quem me deve. Numa visão, irmãos, espiritual, num paralelo que nós podemos fazer, nós vivemos numa casa emprestada. Paulo fala, quando esse tabernáculo, essa casa terrestre se desfizer, temos outra, não feita por mãos, nos céus. Então essa casa aqui, nós vamos ser desapossados delas também. Cada um de nós vai sair e vai deixar a casa. E num paralelo de prudência, o que é que nós temos feito para que quando nós largamos essa casa... Aqui olha o que fala aqui, prestem atenção, porque é bem claro isso, olha. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem pode receber no tabernáculo eterno? Quem são eles? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as três pessoas de uma mesma unidade divina. Eles que podem receber. Nós temos dívidas com Deus, nossa dívida é impagável. O Senhor fez uma parábola e falou assim, havia um certo homem que ele tinha alguém que devia para ele. Acho que era 10.000 talentos. Ele falou, pega a mulher, filhos, tudo que ele tem, vende para pagar o que ele me deve. E ele ficou muito triste, foi até aquele senhor, ajoelhou-se, falou, tem misericórdia de mim, não faz isso comigo. Tenha piedade de mim, não faz isso. E aquele homem ficou compadecido, teve misericórdia dele. Falou, tá bem, quer saber de uma coisa? Eu nem vou te cobrar, não, você está perdoado. Ele saiu alegre. Só que tinha alguém que devia a ele 100 dinheiros. Ele encontrou ele no caminho e falou, você me deve 100 dinheiro. Eu falei, mas eu não estou tendo condição de te pagar. Tenha paciência comigo. Eu falei, não tenho paciência não. Você vai para a cadeia até me pagar. Cobrou dele. Os amigos daquele que devia 100 dinheiro contaram para o grande homem lá. Olha, você perdoou ele 10.000 talentos. E ele não perdoou 100 denários. Foi. Chama ele aqui. Você me devia 10.000 talentos. Sabe o que significa essa parábola? 10.000 talentos, irmãos, equivale, em dias de trabalho, a 200.000 anos de trabalho. Vocês sabiam disso? 10.000 talentos transformados em dias de trabalho naquela moeda representa 200.000 anos. Quem pode pagar uma dívida dessa? Quem pode trabalhar 200.000 anos para pagar uma dívida? Se a nossa vida, antes do 100, ela já acabou. Poucos são os que passam do 100. Era impagável. A dívida do outro era 100 dinheiro, 100 denário. 3 meses de trabalho e pouco. Agora, você vai para os atormentadores, eu não vou te perdoar mais. Essa é a relação nossa com Deus. Deus nos perdoa de uma dívida impagável. Nenhum de nós pode pagar pecado. Se nós fôssemos pagar nosso pecado, nós não tínhamos como. É impagável. Foi isso que Cristo fez por nós. Agora, tem conta que eles devem para nós. É quando alguém te ofende, te trai, te calunia, te abandona, te despreza, te oprime, te tortura, te agride, te despreza, te ignora. Seja qual for, a dívida que ele contraiu com você, antes de sair, perdoa ele. Perdoa ela. Porque assim que o Senhor fez conosco, deixa a sua conta zerada. Porque foi isso. Esse homem aqui foi prudente, mas ele era injusto.
Nós não. Nossa prudência, ele adquiriu uns amigos aqui embaixo. Nós vamos adquirir amigo é lá em cima. As nossas ações vão nos fazer ter amizade com o nosso todo-poderoso Deus. Porque aquele que tem em Cristo, irmão, tem obras. Tem obras. E o perdão é divino. A oração do Pai Nosso, ela é completa em sua abrangência. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Irmão, irmã, você perdoa as dívidas? Porque Deus perdoa a sua, você não ia pagar, nem eu a minha. Antes que você seja obrigado a deixar a casa. Tem pessoas que deixam a casa, de repente, um infarto no miocárdio, encontra a pessoa caída, cadê? Deixou a casa. Sabe o que deixa a casa? A casa vai lá para o lugar onde ela fica, é o pó. E o morador, aqui na frente, fala um pouco sobre esse assunto, vamos entrar lá. Antes de nós recebermos uma desapropriação, vamos ajustar nossas contas, irmão. Não guarde mágoa, perdoe, exercita o perdão. Faça isso, isso é divino. Perdoar é só quem conhece a Jesus Cristo, porque o perdão social, de boca, eu perdoo, mas não quero saber de você, eu perdoo, mas não quero te ver mais. Perdão é esquecimento. Cristo nunca lançou no nosso rosto o nosso pecado. Se lançar, nós somos perdidos. Antes que a casa seja tomada. Tem pessoas que a casa é tomada de repente, não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de arrumar as coisas. Tem uns que têm a misericórdia. Chega um diagnóstico lá, situação sua está complicada. Esgotamos os limites do conhecimento médico. Daqui para frente não temos mais o que fazer com você. Sabe o que é isso? Vai deixar a sua casa. Como que nós estamos? Como que está o garçom? Como que está o mordomo? Está tudo em dia com o mordomo? Porque hoje você está aqui. Deus pode requerer a sua mordomia, ainda essa noite a minha. Que o nosso coração esteja inteiramente limpo, irmão, a partir de mim que prego. Que nós aprendamos a arte de perdoar, porque foi isso que Jesus fez. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus desceu em Cristo e nos chamou para perdoar. E é tão misericordioso que Ele chamou a gente para fazer paz com Ele. Nós temos que aceitar esse perdão dele, perdoando. Porque é muito triste uma pessoa partir sem poder partir. Porque não tem tempo mais de consertar. Não dá tempo mais de voltar. Passou pela porta da morte e não volta mais. As reencarnações são doutrinas contra a palavra. Elas ferem a palavra, ninguém volta mais. Morreu, depois disso é o juiz. Hebreus fala, ao homem foi dado morrer uma vez, depois disso virá o juízo. Enquanto você tem saúde, ou você está doente, não importa. Enquanto você está vivo, viva, acerte as contas. Acerte as suas contas. Perdoa mesmo, tira do coração, como Deus não tem nada no coração dele a teu respeito. Deus, quando perdoa nós, Ele perdoa de verdade. E nós temos que fazer o exercício que Deus fez na pessoa de Jesus. Hoje a palavra nos recomenda a maturidade do cristão. Começa pela compreensão do que seja o cristianismo. O cristianismo não esconde as coisas. Ele trata. Tem ferida que eu já vi médico pegar a ferida, ele arranca a casca assim, ó, dá um grito. Se não tirar isso aqui não sara. Tem que arrancar a casca, tem que colocar um remédio aí. Tem que passar uns medicamentos para tirar essa infecção que está escondida atrás da casca. Hoje essa palavra vai tirar algumas cascas aqui para ver se a infecção vai embora. Abre o teu coração para perdoar, porque Jesus abriu o coração de Deus na cruz para te perdoar. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Olha, esse mordomo foi muito esperto. E nós não seremos espertos, não seremos sábios, fazendo como o Senhor recomenda. Antes que nós partamos daqui, e fala mais, granjeai amigos com a riqueza na injustiça. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. O mínimo.
Nós temos aqui também, irmão, a nossa vida é um mínimo. O que é a vida humana? É um vapor. É um vapor. Nós estamos passando pela vida. Passando. Eu já fiquei velho, como eu vejo vários irmãos, amigos meus, já ficaram velhos. Mas outro dia eu era um mocinho. Uma coisa escorre pelo dedo, ó. A vida passa. A vida é um conto ligeiro, fala Salmos. A verdade é essa. Vamos colocar nossa casa em ordem. Vamos colocar nossa casa em ordem. Se o senhor vier me pegar hoje, eu falo, senhor, minha casa está arrumada. Está arrumada. Eu não saio daqui. Eu tenho certeza que meus amigos vão me receber. Irmãos, essa que é a nossa segurança. Partir daqui com confiança. E nenhum servo pode servir a dois senhores. E aquele reprova a ação, o ato, mas não a prudência. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode falar que serve a Deus e serve ao mundo. É incompatível. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. E como que se serve a Deus? Guardando a sua palavra e vivendo os preceitos da sua lei. Como que eu sirvo ao mundo? Guardando no meu coração sujeira. Porque, irmão, o nosso coração é a sede, porque é uma figura, né? Não é o corpo, o órgão, o coração, mas é uma figura de linguagem. É aqui que nós guardamos. Uma vez eu estava na mesa com seus discípulos, e ele comeu, pegou o pão, e os discípulos também, não lavou a mão. E eles começaram a murmurar lá, ele come sem lavar a mão, esse homem. Falaram mal dele. Assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. É o que sai. Vocês estão aí lavando a mão, um vestido todo bonitinho, a roupa toda arrumadinha, mas dentro de você só tem rapina e podridão. Eu conheço vocês. Agora, dentro dos meus discípulos aqui não tem rapina, não. E no meu coração também não. Olha o que ele fala. É isso aqui, cai com a segunda parte dessa palavra. Dai esmola. Vocês já leram sobre isso, hein? Dai esmola do que tem e todo o interior seu vai ser limpo. Porque vocês lavam o lado de fora, vocês lavam o copo, lavam o prato, lavam muito bem. Mas o coração de vocês não aprenderam a lavar ainda. Dá esmola, exercita um pouco fazer bem. Tira o seu tempo para fazer bem para o próximo. Aqui, irmãos, olha bem o que fala aqui. Ele mostra que a lei ia ficar de pé até ele cumpri-la. E nada daquele que eles olhavam pela lei ia passar, ele ia cumprir. Mas ele entra numa segunda parte interessante. Falou sobre um homem rico, muito rico. E ele vestia-se de púrpura e de linho fino, vestimentas caras. E ele vivia regalada e esplendidamente. Vivia nos prazeres, tinha todos os prazeres com ele. E tinha um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia quer dizer, ficava ali deitado, cheio de chagas à porta daquele homem. Ficava ali. Ele não tinha para onde ir, não tinha casa, não tinha morada, todo machucado, todo doente. E ele comia do que caía da mesa, ele não estava debaixo da mesa, é uma figura de linguagem. O que sobrava da casa que ele jogava fora, o mendigo pegava lá no lixo. Mas ele não praticou o amor. Ele não praticou o sentimento pelo próximo. Primeiro mandamento é esse: amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E um dia se perguntaram, quem é meu próximo? Ele contou a parábola que você já conhece, do bom samaritano. O próximo desse rico chamava-se Lázaro. Era o próximo dele. Ele nunca enxergou esse próximo. Foi um homem esquecido à porta da sua casa. E aqui, irmãos, é o cristianismo. Temos que ter sentimento, compaixão, empatia com quem sofre, com quem lamenta, com quem está com fome, com quem está passando dificuldade. Sentimento com quem está doente, visitar os doentes, os enfermos. Isso é cristianismo. O Senhor, no dia do acerto, ele falou assim, olha o que está escrito lá. Eu estive doente, você não me visitou. Eu estava preso, você não foi lá me ver. Eu estava nu, você não me deu roupa.
Eles se assustaram. E quando que aconteceu isso? Quando que eu te vi nu? Quando que o senhor estava preso? Eu não soube disso. É quando você não fez a uns pequeninos aqui, foi para mim que você negou, eu estava dentro deles. Quando você não me deu água, isso aqui foi cobrado, irmãos. Fazer o bem, cuidar das pessoas, exercitar o amor, exercitar obras boas. As obras falam mais do que as palavras. As obras, elas arrastam a multidão. A obra de Jesus está arrastando até hoje uma multidão para o céu. Bem-aventurado é aquele que entende a proposta do Evangelho. É de transformar o ser humano. Não é de ficar com homens teóricos, mulheres teóricas. É homens e mulheres que vivem a prática do cristianismo. Vivenciam o que é o cristianismo. É preocupar com quem está doente, com quem tem fome, com quem tem frio, com quem está com dificuldade. Eu estou com um amigo que está doente, eu vou visitar. Telefono para ele se eu não puder ir. Tem uma casa que eu soube que está doente, mas o diácono se vira. O diácono se vira assim, e você também tem que cuidar. O diácono tem revelação, cuida, mas você também tem que cuidar. Eu já vi, irmãos, a pessoa desprezar a pessoa pobre, está cheirando mal, está mesmo. Mas empurra para como se fosse um bicho. Aquilo é um ser humano, tem fome, tem sede, tem sentimento. Glórias ao Senhor Jesus, que o Senhor nos desperte nessa noite, irmãos. A grandeza da graça reside nesses sentimentos sublimes. O que adianta, irmão? O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro? O que adianta ele ter conquistas maravilhosas? O que adianta ele passar nas passarelas dos grandes? O que adianta ele estar com os holofotes no rosto? Se quando ele partir, acontecer com ele o que aconteceu com esse rico? Porque aqui é assustador. Depois que morre, aqui tem, claro, dois destinos. Um foi lançado dentro do inferno e outro no paraíso, que naquele tempo referia-se como seio de Abraão. Um já começou a gemer e outro começou a glorificar a Deus. Um deve ter pensado, malditos os dias que eu aproveitei desse mundo, e o outro deve, benditos os dias que eu chorei, benditas as lágrimas que eu derramei. E você também vai dizer isso, benditas as lágrimas que eu derramei, porque por elas Deus está purificando o teu coração. Nunca lestes? Na tristeza do rosto se faz melhor o coração? O teu sofrimento não é para a tua destruição, é para o aperfeiçoamento da obra de Deus em você. É para talhar em você o caráter de um cristão verdadeiro. Tenha sentimento. Pense nisso. Sinta isso. Preocupe-se com quem está doente, com quem está chorando, com quem está desempregado, com quem está lamentando a sorte. Às vezes, um abraço sara uma alma. Tem alma que não precisa de dinheiro, ela quer um beijo. Tem filho que não quer que você dê para ele uma herança. Ele quer que você chame ele de filho e ele sinta o amor de pai para ele. Sabia disso? Tem muitos pais aí que não queriam dinheiro. Queria que um filho voltasse para eu tenho saudade de você, papai. Mamãe, eu estou com saudade de você, mamãe. Sabia disso? Tem muitos velhinhos encostados, deixados como um traste velho. Mas durante a mocidade sua, ele foi aquele que chorou, que levantou de noite, que picou as noites acordado quando você tinha febre. Agora está velhinho, não serve para mais nada. Não encoste os velhos, não. Lembra-te que você vai ficar velho também. Glórias ao Senhor Jesus Cristo pela palavra dele, irmão. Esse é o evangelho da graça. Cuidar de todos, ter misericórdia. É muito fácil, né, irmãos? Hoje as pessoas que têm muito rico, de muito dinheiro, falam assim, põe aí numa clínica, eu não quero mais cuidar, não, está dando muito trabalho. Não, é claro que tem ocasiões que medicamente é preciso, mas tem muitos que não. Inclusive, hoje é comum no primeiro mundo fazer isso aí. O pai está lá, entrega ele, já está cuidado, não volta lá mais. Uma vida amargurada, sombria, cansativa. Uma vida de lembrança, uma vida de memória. Quantas vezes a mãe, olha irmão, quantas vezes as mães nossas levantaram de noite, ficaram do lado do berço, olhando para ver se a febre passava. Quantas conquistas suas ela comemorou, seu pai comemorou. Vitória do meu filho é vitória minha. O Espírito de Deus nos alerta, não encoste os velhos.
não despreze quem chora, não despreze quem está gemendo pelos cantos das ruas. Trate todo com carinho, com respeito, porque são seres humanos que precisam de ajuda. Esse dia eu ouvi um senhor falar, drogado, julgado na rua, nem a mãe dele conseguia, ele batia em todo mundo, abandonou, foi julgado pelos lixos. Um dia uma velhinha falou com ele, meu filho, você já comeu hoje? Ali começou a mudança da vida dele. Uma palavra suave é como um remédio bom. Um sorriso, às vezes espanta do coração uma tristeza antiga. Hoje, quem sabe por essa palavra, você se deixa admoestar por ela. Quem sabe hoje na exposição dessa palavra, o seu coração fica mais terno, deixa de ser um coração de pedra e vira um coração humano. Porque nós temos que aprender a reconhecer os favores que recebemos. Sabe que ser grato é uma virtude de quem conhece a Deus? A gratidão deve acompanhar nossos passos. Aquele que te fez bem, guarda isso. Não esqueça o favor que ele te fez. Não esqueça os favores que você recebeu. Porque as mãos de Deus, às vezes, estão na mão de um desconhecido ou de um amigo. Mas é a mão de Deus. Por isso, queridos, esse rico teve uma surpresa enorme. Olha aqui. Havia também um certo mendigo. Vocês perceberam aqui uma coisa? Qual que é o nome desse rico? Eu não sei. Ninguém nunca vai saber. Sabe por quê? Está escrito, a geração dos malignos não será nomeada para sempre. Quem vai para o inferno é a geração de maligno. Não tem nome mais. Mas esse pobre tinha nome, Lázaro. Aliás, nenhuma parábola de Jesus, ele nomeia personagem. Aqui o título fala que é parábola, mas o texto não fala. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha que situação deplorável. Deplorável. Mas ele não encontrou misericórdia, não encontrou amor, nem compaixão, nada, nada. Ele não foi condenado porque ele é rico. Ser rico não condena ninguém. É o jeito que a riqueza trata cada um. Nós podemos possuir riqueza, e a riqueza pode nos possuir. Cada um escolhe quem é senhor. Tem pessoas que têm riqueza, mas ele tem, a riqueza não tem ele. E tem pessoas que as riquezas possuem ele. Eles são dominados pela riqueza, ou pelo conhecimento, ou pelo brilho daquilo que eles conquistam. Mas nós, em nada, devemos nos sujeitar, porque nós só podemos amar Deus. Se nós amar o mundo, nós amamos a Mamon. Amar o mundo é isso, é colocar alguma coisa mais do que Deus no seu coração. Deus acima de tudo. Ele fala assim, quem não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Olha que é isso aí. Quem não deixar pai, mãe, filho, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Não tem amor maior do que amor por Deus. É o ato majestoso de Abraão, que mostrou que acima do amor de filho, o amor de Deus, do Pai eterno, reinava soberano no coração dele. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que destino diferente. Foi levado pelos anjos. Está escrito os anjos, já leram na volta do Senhor? Os anjos virão e pegarão os eleitos. Nosso destino tem quem guarda ele. Os anjos levaram, e o rico foi sepultado. Não tinha anjo para levar ele para lugar nenhum. Ele já caiu nos abismos. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ali foi difícil para ele. Ver a angústia, o sofrimento que não pode terminar mais, e aquele que ele nem sequer se dignava em dar para ele alguma comida, porque é o que caía da mesa, é o que sobrava, eu ia para o lixo, é o que ele comia. Nem uma vez cuidou dele. Aí ele começou a mudar a fala. Pai Abraão, tem misericórdia de mim.
manda Lázaro aqui. Olha, aquele que não se via para nada, agora seria tudo para ele. Me manda Lázaro aqui. Que diferença de destino. Aquele que na porta dele era um lixo, agora era um príncipe. Ele é o único que pode aqui me trazer um pouco de refrigério. A situação está muito difícil para mim aqui. Tem misericórdia, me manda Lázaro que é mole na água, a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vocês percebem o que vai encontrar o ser humano que não anda com Cristo? É terrível, Deus que nos livre desse destino cruel, inexorável. Quem sai por essa porta aqui, nunca mais volta. Quem entra no inferno não sai de lá mais. É um caminho que não tem mais volta, sem volta. E ele tentou negociar. Ah, filho, você só recebeu bem na sua vida, você se desfrutou, gostou do mundo, ficou amigo do mundo. Você já divertiu. Tudo que você tinha que receber, você já recebeu. Lázaro, ele só chorou. E pode ter certeza que ele tinha fé no coração, porque senão ele não teria ido para o céu. Ele tinha fé. Lázaro tinha fé no coração. E Deus deixou ele sofrer. Mas Deus olha o futuro. Aquele homem era prudente, não era? Aquele olhar o futuro. Deus é muito mais prudente. Deus, para salvar uma alma, ele deixa a gente passar processo que não deveria. Mas lá na frente ele vê o que você não vê. Sabe por que você já passou tanto processo difícil? Sabe por quê? É porque Deus olhou lá na frente. Você está olhando só por aqui, você não consegue olhar longe. Deus olha a eternidade, você olha só para o dia de hoje. Tudo que você passou, lá na frente você vai entender. Não aqui, no nosso encontro lá em cima. Você vai perceber, Senhor, a tua sabedoria desenhou meus passos, eu não percebia. Agora, é assim. Você fica no tormento e ele está no consolo. E tem um detalhe também, sabe? Entre nós e vocês embaixo, tem um abismo intransponível. Ninguém pode mudar de posição mais. Ninguém que está aí pode subir. E ninguém que está aqui em cima pode descer. Também ninguém vai querer descer, né, irmão? Quem está lá em cima também não vai querer descer. Quem está lá embaixo vai querer subir. Mas quem está lá em cima não vai querer descer também. Claro que não, né? Deus que nos livre. Não vai ter jeito, não tem negócio. Mas eu tenho irmãos. Se Lázaro fosse lá, não. Tem lá. Moisés. Está falando da Bíblia, daquele tempo. Tem lá a palavra de Deus. Escute ela. Mas eles não vão escutar. Se alguém fosse lá dos mortos, ia ser um impacto muito grande. Falei, não. Um que vê pode até ver, veio morto, mas o outro você não vê nada. Olha, se eles não acreditam em Moisés, também não vão acreditar que mortos ressuscitem. Seu destino está selado. Você fica por aí e nós ficamos por aqui. O assunto fica encerrado. Sabe por quê? Porque ele não teve a prudência que na passagem anterior estava falando. Os homens desse mundo, eles são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Porque é mesmo. As pessoas desse mundo fazem essas coisas aqui com muito cuidado, para que eles tenham uma visão de ficar aqui no mundo, tomando. O crente é muito desleixado em muitas coisas, em muitas esferas da sua vida. Mas não sejamos distraídos na esfera da nossa relação com Deus. Fazer com que nós tenhamos certeza de que quando eu deixar aqui, eu vou receber do lá. Essa é a nossa força. Quando você deixar, quando a mordomia for requerida, quando você tiver que deixar a casa, você pode falar tranquilo o que um apóstolo falou. Combati um bom combate, guardei a fé e venci a carreira. Para mim agora é só encontrar com o meu Senhor, está tudo certo, as minhas contas estão zeradas. Ei, coisa boa. Se hoje o Senhor passasse por aqui, quantos de nós podia falar, Senhor,
eu vou em paz, pode me pegar. Ou quantos terão que abaixar a cabeça e falar, Senhor, me dá mais um tempo, porque eu não fui prudente. Eu estou com as dívidas aí. Eu estou com as coisas pendentes aí que eu não consegui ainda resolver. É assim que a palavra nos ensina. Essas duas passagens ilustram a sabedoria divina na vida do crente. Não sejamos amigos do mundo, mas amigo de Deus. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, o teu santo Filho, o nosso amado Salvador, elevamos a Ti a nossa oração de agradecimento ao término deste santo culto, ao qual Tu tem preparado para louvarmos, Te adorarmos e nos alegrarmos na Tua santa e bendita presença. E agradecemos, Senhor, por quanto deste força ao Teu servo em abrir esse santo serviço, e cremos que Tu tem tomado a presidência e presidiu dentro dos nossos corações. E agradecemos pelos hinos que foram cantados, pela oração de súplica que levou às nossas necessidades e, maiormente, pela revelação da Tua santa palavra. Glória ao Teu nome. Pai Santo, nos ajuda a guardarmos esta palavra e encaminharmos a nossa vida através dela, para que nós possamos também naquele dia entrar no repouso, aleluia, e cantarmos aquele hino que nunca foi cantado. Leva-nos em paz aos nossos destinos, livra-nos do mal, dos acidentes, de tudo, e muito mais de pecarmos na Tua santa presença. Te somos agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus, o Teu santo Filho, bendito em eterno. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Quem tem outro? Chamou aqui, irmão. 272. 278. Deus abençoe. 278. 278.
A paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a sua santa palavra esteja em nossos corações, irmãos. Deus seja louvado.